Oi, gente, tudo bem? Hoje a gente vai fazer aquele pão maravilhoso do Outback, pão australiano de lá. E a primeira coisa que a gente vai começar a fazer é a esponja. Então, para isso, a gente vai colocar os ingredientes num bolzinho, numa vasilhinha, misturar bem. Depois que tiver tudo misturado, aí a gente fecha, pode ser com papel filme, igual eu tô fazendo aqui. A gente fecha e deixa descansar por pelo menos meia horinha. Aí depois dessa meia hora que a gente vai poder começar a fazer o nosso pão, a fazer a nossa massa de pão. Então tem que estar bem vedadinha, esse pão fica muito bom. Com essa esponja dá mais maciez para ele, então deixa ele muito legal. Não deixem de fazer, vocês vão ver no final como é que ele fica maravilhoso. A próxima etapa agora, a gente vai começar a fazer a nossa massa. Depois que a gente deixou essa esponja crescer, que você vai ver que ela tá bem mais crescidinha, tá molinha, aí a gente vai colocar a esponja numa vasilha e vamos colocar o resto dos ingredientes. Vai estar tudo no feed para vocês direitinho. Então é só acompanhar o passo a passo. Eu vou colocar a farinha. Aqui eu tô usando farinha normal e farinha integral, tá? O cacau em pó, o açúcar mascavo, vai estar tudo certinho para vocês lá no feed. Então a gente vai pegar isso, vai começar a misturar e aí esperar até a gente conseguir formar uma massa homogênea, que é a primeira parte dessa nossa massa de pão. Depois que a gente tiver com essa massa já toda homogênea, aí a gente vai passar para a próxima fase, que vai ser a gente acrescentar o mel, pode ser o melaço também, tá? Então a gente vai acrescentar o mel e a manteiga, só nesse final. A manteiga tem que estar o que a gente chama em ponto de pomada, que é esse ponto que você consegue apertar e ela parece uma pomadinha. Então agora a gente vai fazer essa mistura, essa última mistura, até incorporar essa parte toda da massa, para a gente deixar ela descansar um pouco e a gente começar a modelar o nosso pãozinho, tá? Então tem que ir mexendo, misturando, sovando essa massa bem, para que fique tudo homogêneo. Se por um acaso você vê que ela tá muito, ela fica um pouquinho grudenta, mas se você vê que não tá dando para mexer, que ela tá muito grudenta, pode colocar um pouco mais de farinha. Mas o ideal é que não coloque, mas tem locais que, dependendo do tempo, dependendo do dia, que você vai ter que acrescentar um pouco mais. Então, terminando essa parte e ela já estando direitinha, a gente vai deixar ela descansar por meia hora, depois que a gente fizer essa parte, para a gente começar a fazer a modelagem dela. Olha como é que ela fica, tá vendo? Fica bem maleável e aí mesmo esquema, bota no bolzinho, fecha com papel filme e deixa descansar por meia hora. Aí depois, passada essa meia hora, a gente vai começar com a parte da modelagem. Esse tipo de pão, ele dá um pouco mais de trabalho, mas vale a pena, gente, porque ele fica muito macio, ele fica bem parecido com o do Outback. Então, quem gosta, quem conhece e gosta do pão de lá, vale a pena fazer. Demora um pouquinho, mas assim, os processos são rápidos, o que demora mais é o descanso da massa. Então, tirando ela desse descanso de meia hora, a gente vai começar a modelagem dessa massa. Primeira coisa que a gente vai fazer é fazer um rolinho com ela e dividir essa massa em 3 partes. Se você quiser os pães bem do mesmo tamanho, pega uma balança e pesa as 3 partes iguais, né? Pesa a massa inteira e divide mais ou menos por 3, e aí você vai ter os 3 pães do mesmo tamanho. Depois de fazer isso, deixa as 3 bolinhas e aí a gente vai começar o processo de modelagem. Essa modelagem é bem legal porque vai ser o formato final do nosso pão. Então é bem importante fazer dessa maneirinha que eu vou ensinar aqui. Você pega a bolinha, faz um conezinho com ela, faz um cilindro com ela
E aí depois você vai dobrar ela na parte de cima como se fosse um triângulo. Vai fazer a primeira dobra como se fosse um triângulo na parte de cima e vai começar a enrolar ela da parte menor para a parte maior. Aí você vai enrolando bem apertadinho para você deixar o pão bem certinho, tá? Fecha as bordinhas dele, fecha a parte de baixo para não deixar nada que ele possa abrir durante o processo do forno. Terminando de fazer isso nos 3 pães, a gente vai colocar lá na assadeira, que eu deixei com o papel manteiga e coloquei um pouco de azeite. Então vai fazer essa modelagem certinha, do jeito que eu ensinei aí, ó, nos 3 pães e colocar na assadeira. Depois desse processo da assadeira, que você já tiver com os 3 certinhos, aí você dá só uma apertadinha nele na parte de cima para ele ficar um pouquinho mais achatadinho. Não aperta muito não, é só para tirar um pouco do formato bem redondinho dele da parte de cima, tá? E aí agora tampa ele, não precisa ser com papel filme, mas se quiser também pode tampar. Eu tampei com o bolzinho que a gente fez e vai aguardar ele crescer 20 minutos. Olha como é que ele fica lindo. Depois desses 20 minutos, polvilhei fubá por cima e aí eu levo no forno pré-aquecido, 180 graus, já com a minha vasilhinha embaixo com água, para fazer aquele vapor no forno para deixar o nosso pão bem lindo e bem legal. Então, gente, essa foi a nossa receitinha de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Como eu sempre peço, curte, comenta, compartilha, marca os amigos aqui, que ajuda muito na divulgação do meu trabalho. E com isso eu consigo fazer mais e mais vídeos para vocês. Um beijo, obrigada e até a próxima. Tchau, tchau.